rejubilem os filhos de Sião em seu reino. Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos peregrinos, estamos reunidos neste nosso dia de peregrinação para celebrar a Eucaristia, dando graças a Deus pelos dons que nos concede. E hoje recordamos o beato Gonçalo de Amarante, português da região de Braga, que viveu no século XIII e que, sendo presbítero, deu um grande exemplo de santidade na vida do dia a dia. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. oremos. Senhor nosso Deus, que manifestastes as vossas maravilhas no coração do bem-aventurado Gonçalo de Amarante, inflamado no amor do vosso nome, concedei-nos que à sua imitação tenhamos sempre o pensamento em vós e façamos fervorosamente o que vos é agradável. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele escuta-nos. E sabendo que nos escuta em tudo o que lhe pedirmos, sabemos também que alcançaremos o que lhe tivermos pedido.
Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, reze e Deus lhe dará a vida, se de facto o pecado cometido não leva à morte. Há um pecado que leva à morte. Não é por este pecado que eu digo que se reze. Toda a iniquidade é pecado, mas nem todo o pecado leva à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca, porque o guarda aquele que foi gerado por Deus e o maligno não o pode atingir. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro está sujeito ao maligno. E sabemos também que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos o verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro, por seu Filho Jesus Cristo, que é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Meus filhos, guardai-vos dos falsos deuses. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor tem amor ao seu povo. 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 Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Louvem o seu nome com danças. Cantem ao som do tímpano e da cítara, porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Exultem de alegria os fiéis, cantem jubilosos em suas casas. Em sua boca os louvores de Deus. Esta é a glória de todos os seus fiéis. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo.
que nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, foi Jesus com os seus discípulos para o território da Judeia, onde se demorou com eles e começou a batizar. João batizava em Enom, perto de Salim, porque ali a água era abundante e aparecia muita gente para batizar. João ainda não tinha sido encarcerado. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram ter com João e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo na outra margem do Jordão e de quem deste testemunho, anda a batizar e todos vão ter com ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós próprios sois testemunhas de que eu disse: não sou o Messias, mas aquele que foi enviado à sua frente. Quem tem a esposa é o esposo, e o amigo do esposo que o acompanha e escuta sente muito alegria ao ouvir a sua voz. Essa é a minha alegria, que agora é completa. Ele deve crescer e eu diminuir. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, Deus é a nossa força, é Ele que nos concede a vida verdadeira que recebemos pelo batismo, recebemos pela fé, pelos sacramentos, e por isso devemos colocar a nossa confiança nele e não sentir inveja das graças que ele concede aos outros, mas perceber que todos colaboramos para a construção do reino de Deus. E Jesus Cristo é que é o centro da nossa vida. No Evangelho escutávamos de facto a situação dos discípulos de João Batista, que começam a ficar com um bocadinho de inveja de Jesus Cristo, que apareceu depois e estava a chamar mais gente. E João foi claro: eu vim apenas preparar o seu caminho. Agora é o momento de eu diminuir e de ele crescer. Ou seja, ele cresce e, portanto, porque ele é que é o Messias, ele é que é Deus. E na nossa vida devemos também ter esta realidade em mente. Deus age através de nós, sim. Sem nós, ele fica parado. Mas é ele que tem a iniciativa. É ele que transforma o mundo, que santifica o mundo. Claro que quando vimos a comunhão, quando recebemos nos sacramentos, ele entra em nós, transforma-nos à sua imagem e semelhança, para que nós possamos realizar a sua missão. Mas é ele que é o centro. É ele que é o ponto de partida. E é ele que devemos dar graças constantemente, porque nos salvou, porque nos deu a vida nova. Jesus Cristo, de facto, tem de ser o centro da nossa vida. E quando o colocamos no centro, tudo o resto ganha uma nova luz, ganha um novo sentido, ganha uma beleza nova, porque olhamos o mundo que nos rodeia
com o olhar de Jesus, como Jesus olha para o mundo, para a sua criação, com amor, com carinho, com ternura, como amanhã vamos escutar no batismo: este é o meu filho muito amado, em quem pus todo o meu agrado. De facto, cada um de nós que é batizado é também amado por Deus. Em nós Ele também coloca a sua graça para que nós possamos transformar o mundo, construir o reino de Deus. Não devemos ter medo daquilo que Deus faz em nós, nem daquilo que Deus faz nos outros. Devemos é sentir a alegria de construirmos o reino de Deus, de construirmos a comunidade que Deus pensou, fraterna, de amizade, de amor, de colaboração, de compreensão. Sentirmos que de facto estamos todos a caminho da casa do Pai, que é o mesmo, e que nos acolhe a todos de braços abertos. E na sua casa não há ricos nem pobres, não há gregos nem judeus, não há escravos nem livres, como diz São Paulo, somos todos um com Deus. Celebramos hoje o Beato Gonçalo de Amarante. Foi apenas um padre, mas foi um padre que de facto deu uma vida heroica de testemunho da fé nas coisas do dia a dia. Foi peregrino, foi ermita, foi pastor, e em todas estas coisas procurou sempre, de facto, louvar o Senhor. Ele, na relação com aqueles que viviam ao seu lado, deu testemunho desta vida simples. Que também este apelo de João Batista toque no nosso coração e que procuremos que Jesus engrandeça e que, fazendo em nós maravilhas, como canta Nossa Senhora, possamos também nós alcançar a glória do céu. Irmãos e irmãs, Deus escuta-nos sempre. Peçamos-lhe que nos mostre o seu amor, dizendo com alegria: nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pela Igreja, esposa de Cristo, pelo Papa e por todos os pastores e por todos nós chamados à santidade, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pela paz em todo o mundo, pelos humildes que são escutados e pelos que não procuram as glórias passageiras, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos que permanecem firmes no verdadeiro, pelos que lutam contra o maligno e pelos que se guardam dos falsos deuses, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos que sentem alegria ao ouvir a voz de Jesus, pelos que são anunciadores da sua palavra e pelos que o fazem crescer em suas casas, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos peregrinos deste santuário, pelos que rezam e fazem o bem sem esperar retribuição, e pelos nossos irmãos, doentes ou prisioneiros, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Senhor, nosso Criador, ouvi as preces desta Assembleia que canta os vossos louvores e exulta de alegria na vossa presença. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que colocamos sobre o vosso altar, na comemoração do Beato Gonçalo de Amarante, e por estes santos mistérios que lhe alcançaram a glória, concedei-nos o perdão e a paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Hoje, em Cristo, luz do mundo, revelaste a todos os povos o mistério da nossa salvação e, manifestando-o na nossa natureza mortal, nos renovaste com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. O Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós, da sua plenitude todos nós recebemos, da sua plenitude todos nós recebemos. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. O Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós, da sua plenitude todos nós recebemos, da sua plenitude
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na mesa celeste ao celebrarmos a festividade do bem-aventurado Gonçalo de Amarante confirme em nós e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os vossos mandamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E como é habitual em todos os sábados, na missa das 11, convidava agora as crianças aqui presentes, os bebés, a aproximarem-se do altar para receberem uma bênção especial neste dia a eles dedicado. E, portanto, as crianças e os bebés, os pais podem acompanhá-los, podem aproximar-se do altar. Que Deus acendeu, ave, candeias que Deus acendeu, São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao Cordeiro. Ave, candeias que Deus acendeu, ave, candeias que Deus acendeu, São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao Cordeiro. Benditos os vossos olhos, que a luz de Deus contemplaram. Benditos os vossos olhos. Ave, candeias que Deus acendeu, ave, candeias que Deus acendeu, São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao Cordeiro. Então, os santos Francisco e Jacinta Marto, que estão ali representados ao pé de Nossa Senhora, são, de facto, estas luzes que Deus preparou para iluminar o nosso caminho, para nos conduzir até Deus, para fazermos este percurso, esta peregrinação para a casa do Pai. E então vamos agora pedir a bênção de Deus para que Ele vos ajude a ser também assim uma luz para os vossos colegas, para os vossos amigos, para a vossa casa, para que, fazendo o bem, seguindo o exemplo de Jesus, que também foi criança como vocês, possam de facto ser esta luz também para o mundo e a esperança para este novo ano que começa. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestaste o vosso grande amor pelas crianças, as abençoaste, as abraçaste, impondo-lhes as mãos, e nos ensinaste que quem as recebe, a vós recebe. Dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes, e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção,
e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós. Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a luz e a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Antes da benção final, alguns avisos para esta semana. Na próxima segunda-feira realizamos a peregrinação mensal com a oração do terço às 21h30 na Capelinha das Aparições, seguida da procissão das velas. Depois, na terça-feira, realizamos também a peregrinação mensal, com a oração do terço às 10 horas na Capelinha das Aparições, seguida da procissão para aqui esta Basílica da Santíssima Trindade, onde celebraremos a missa às 11. Neste dia não há o Rosário das 12 e a missa das 12h30 será celebrada na Capela da Morte de Jesus. Diariamente às 21h30 faz-se a oração do terço na Capelinha das Aparições, com a procissão das velas, e aos domingos a missa das 15 horas, aqui na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. À saída estão os sacos onde podemos deixar as ofertas que trouxestes e que são destinadas aos apoios sociais e caritativos que o Santuário assegura. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vinde todos a porfia, cantar hino de louvor, hino de paz e de alegria, que os anjos cantam ao Senhor. Excelsis